Pronto, Lari, pode compartilhar. Neto, se quiser, pode ficar lá já. Tá fazendo playback, tá? Tá desligado o microfone, né, Antônio? Tá. Você não vai querer falar agora, não, né? Você fica sentado? Sim. Bem sentado. Não, se eu ficar sentado. É só na hora do evangelho, se eu quiser levantar. Tá? Tá saindo som aqui, Lari. Ô, Antônio. Tá saindo som aqui. Tá bom. Tá bem baixão isso. Só vai ficar aqui pra você ver. Acompanhando também. Tá vendo? Vai ficar um atraso, né? Tiago, Tá? tá direitinho? Tá bem conectado aí? Tá saindo. Tem um atraso de 10 segundos. Aqui tá conectado. Tem algum microfone ligado, né? Aquele dele não? Tá, mas não tá indo isso aí. Parece que tá meio fundo pegando, né? Esse aqui tá ligado? Tá só o neto saindo aí. Ah, é, aqui tá mudo, né? Tá muito. Então. Olha, até eu tô falando aqui. Vai. Rapaz, já tava ligado. Tá saindo, mas tá falando. Quem que vai cozinhar por isso? Você? A música parou. A música tá pegando aqui. Somos famílias em busca de paz, a caminhar com Jesus Salvador. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Não tá saindo aí? Aqui tá. Seja bem-vindo. Mas tá saindo no fundo. Tá saindo o som direito. Tá saindo o som. Tua presença fica tudo lindo. Os olhos do Axé. Vai ter essa som desse desse. Liga ele. Pronto, pode ligar pro seu aí, Zé. Vai indo, né? Bora. Não tá indo. A música? Aqui não. Mas vamos ver. Pode pausar aí pra gente começar. Ali o microfone tá ligado? Boa noite, meus irmãos pastores. Agradecer a presença, a todos que estão nos assistindo, né, pelas redes sociais, a todas as paróquias. Eu sou o Sandro, da paróquia São José Operário. Vamos iniciar nosso encontro, né, nessa
palestra, invocando a Santíssima Trindade. Espera só um pouquinho, só. Que não está saindo o seu som. Fala alguma coisa aí. Decolores. Alô, testando o microfone. Alô. Decolores, testando. Saiu. Saiu? Saiu? Está baixo, tem que bem baixo. Alô. Alô. Tá. Um delay de 10 segundos. Fala Ok. você. Boa noite, decolores. Vamos iniciar a nossa. Não está saindo direito. Sendo baixo. Um delay de 10 segundos. Só que vai ser um pouco melhor. Agora saiu. É. Agora saiu. Está tudo é grande. Tá bom? Essa não vai. Mais uma vez, boa noite, meus irmãos decolores. Sou o Sandro, da Paróquia São José Operário, né? E vamos iniciar aqui mais uma formação, né? Vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o voz do Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Notícia, Senhor nosso. Amém. Vamos rezar também um Pai Nosso e uma Ave Maria por todos os nossos irmãos decolores que estão sendo vítimas, né, desse Covid aí. Também pelos os profissionais da saúde, né, que estão enfrentando esse também. E os aniversariantes da semana. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora minha esposa Simone vai fazer a leitura do Evangelho. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas, e mesas dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isso daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresentas tu para procederes deste modo? Respondeu-lhes Jesus: destruiu vós este templo, e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado este templo, e tu has de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos fazer agora uma reflexão sobre essas palavras que acabamos de escutar. Quero aqui agradecer também agora o doutor, Zé Espíndola Neto, pela dedicação aí nesse tema, que muito obrigado. O senhor veio aqui explanar alguns assuntos para a gente e para todos que estão nos assistindo agora. Bem-vindo, obrigado. Fique à vontade. Queria agradecer a todos que estão assistindo, em especial ao movimento de Cursilhos, aí aqui de Rondonópolis, por ter me convidado para falar um pouco a respeito do câncer de próstata nesse Novembro Azul que nós começamos a viver aí agora em um ano muito atípico, que é esse ano de 2020, com a presença do Covid-19 na nossa sociedade, na sociedade mundial, infelizmente. Já começando a falar da importância do câncer de próstata, nós queremos fazer um link aqui com o tema do câncer da próstata e a pandemia agora. Infelizmente, a pandemia deixou as pacientes mais distantes do consultório médico e, sendo assim, nós estamos vivendo uma situação de aumento da gravidade das doenças. No período de maior, vamos dizer assim, atenção à pandemia, que foram os meses de maio, junho, julho, onde teve lockdown e etc., os consultórios de de consultas eletivas acabaram fechando por conta da preocupação com o Covid. E, infelizmente, as pessoas se distanciaram um pouco mais. Então, esse Novembro Azul, como eu tenho dito, ele tem um sabor diferente para todos nós, porque nós temos que, nesse momento, dar atenção às outras doenças que existem, né? Não só ao corona, que continua aí, mas as outras doenças. Nós demos uma atenção especial ao câncer de mama no Outubro Rosa, e agora chegou a vez do câncer de próstata, né? No Novembro Azul. Pra gente, então, por isso esse ano tem uma importância ímpar nessa situação. Eu acho que vale muito mais a campanha de prevenção esse ano, por ser um ano atípico, um ano onde a sociedade inteira se preocupou com o Covid.
Muito bem. O câncer de próstata, na verdade, a próstata é uma glândula que fica abaixo da bexiga e à frente do reto. Só os homens têm. A próstata ela é responsável por produzir parte do sêmen. E dentro da próstata passa a porção inicial da uretra. Anualmente, mais de 68 mil homens têm seu diagnóstico firmado de câncer de próstata. Ele é o câncer que mais acomete os homens, se a gente não for contar o câncer de pele não melanoma, que é o câncer que tem uma incidência maior, é o de pele não melanoma, mas o câncer de pele não melanoma, ele não tem o potencial tão maligno quanto o câncer da próstata. Daí, a gente fala que, excetuando o câncer de pele não melanoma, o câncer de próstata é o que mais acomete os homens. Com relação à mortalidade, é a segunda causa de mortalidade, o câncer da próstata. Em torno de mais de 15 mil pessoas morrem anualmente por câncer da próstata. E ele tem uma importância ímpar, especial, a partir dos 60 anos. Aumenta mais de 60% a incidência a partir dos 60 anos. Conforme vai aumentando, 65, 70 anos, a incidência aumenta mais ainda, fica em torno de 75%, mais ou menos. O câncer da próstata, os fatores de risco do câncer da próstata, que a gente deve considerar bastante, são, primeiro, a idade. As pessoas que têm uma idade maior que 50 anos têm um fator de risco um pouco aumentado para esse tipo de câncer. Já as pessoas que têm o histórico familiar, que também é um fator de risco importante, a partir dos 40, 45 anos, a gente já deve dar uma atenção especial, mas o histórico familiar é outro fator de risco importante. Também a raça. A gente sabe que um fator de risco nesse caso é a raça negra. E a obesidade também. As pessoas obesas elas têm uma predisposição maior a desenvolver esse tipo de câncer. Já os fatores de proteção, eles não existem assim, fatores de proteção específicos para o câncer de próstata. Na verdade, os fatores de proteção para esse tipo de câncer são os mesmos para outros tipos de câncer. Exemplos, exercício físico, ele se torna um importante fator de proteção, hábitos de vida saudáveis também. A gente sabe que se você tiver uma alimentação saudável, priorizando frutas, legumes e verduras e evitando as gorduras e comidas, as gorduras saturadas, você está se protegendo contra vários tipos de câncer de intestino e etc. E para o câncer de próstata também. Então, esse é o momento da gente refletir, como a gente falou na nossa live, na Oncoprime, do Outubro Rosa. Nós conversamos bastante a respeito da importância do exercício físico e dos hábitos de vida saudável. É importante a gente refletir sobre isso, e quem não tiver hábito de vida saudável, é sempre tempo de recuperar essa parte na nossa vida. Se você não é adepto ao exercício físico, você pode andar, caminhar, não é? Começar caminhando, 30 minutos, 40, já basta para você, num ritmo um pouquinho mais acelerado, já basta para você se prevenir contra vários tipos de câncer e também se prevenir contra as doenças do sistema cardiovascular. Muito bem. O câncer de próstata, ele tem alguns sintomas que a gente deve levar em consideração. Se a pessoa não está conseguindo mais urinar como urinava antes, vai urinar, o jato diminui, não urina tão longe, é um sintoma importante. Também outro sintoma é aquela necessidade de urinar constantemente, principalmente à noite, levantar várias vezes para urinar. Infecção urinária, se o homem estiver tendo muita infecção urinária de repetição, ele deve ficar atento a esse tipo de sintoma, porque eventualmente a próstata represa um pouquinho mais da urina e pode ocasionar as infecções. E aí existem outros sintomas que são menos frequentes. Exemplo é sangue na urina, sangue no sêmen também, e dorócia numa situação mais avançada. Quando o câncer de próstata se torna mais avançado,
ele costuma dar metástase óssea. E é por isso que numa situação mais avançada, você vai ter dor. E a gente tem que lembrar que nós estamos aqui nessa situação de prevenção e às vezes a pessoa nada sente. E até esse é o nosso objetivo. O objetivo, nesse momento que nós estamos vivendo e nesse mês em especial, é fazer com que as pessoas consigam detectar o câncer de maneira precoce. Porque quando você consegue detectar precocemente, você tem uma grande chance de cura, não é? É isso. Vamos falar um pouco agora a respeito dos exames que a gente faz para prevenção e também diagnóstico precoce. O exame de toque retal, que a gente fala bastante nessa época, e que existe algumas situações onde ele é ridicularizado, e faz parte, obviamente, do que acontece na nossa sociedade. Eu não vejo por um lado ruim, até porque o importante é que falem dele, que ele existe, né? E as pessoas vão, ao longo do tempo, tomando consciência de que de fato é importante. O exame de toque retal ele é feito porque a próstata, por ficar lá à frente do reto, como disse, ela consegue ser acessada através do reto. E é importante o médico fazer esse exame porque ele consegue ver se existem nódulos, se a próstata está endurecida, se a forma dela está como devia ser, ou seja, se perdeu o suquinho mediano que ela tem. Então tudo isso é importante numa hipótese diagnóstica. Junto com esse tipo de exame também, hoje em dia é feito o exame de sangue. O exame de sangue que todo mundo conhece, ele é chamado de PSA. O exame de sangue é quando a gente tira o sangue e dosa lá o antígeno prostático específico, o PSA. Ele geralmente está um pouco mais aumentado nos casos onde a pessoa está com câncer de próstata, e conforme o câncer de próstata vai evoluindo, ele vai aumentando gradativamente. Então, o exame de PSA mais o exame do toque, eles são complementares. Não adianta fazer um e não fazer o outro, eles se complementam. E você consegue ter um diagnóstico de uma maneira um pouco mais fiel se fizer os dois, os dois juntos. Mas não é o exame, não são esses dois exames que vão dar o diagnóstico, resultar no diagnóstico. Uma vez que o médico, a pessoa suspeite que aquela paciente possa estar com câncer de próstata, ele pede a biópsia. A biópsia é feita de maneira transretal, guiada por um ultrassom, onde sai uma agulhazinha e colhe lá alguns fragmentos da próstata que é acessado através do reto. A biópsia, sim, é um exame definitivo para a gente saber se aquela pessoa está ou não com câncer. Uma vez que o câncer é detectado através da biópsia, não é? Onde tira aquele fragmentozinho, a pessoa pode, sim, ser submetida a outros exames chamados complementares. Os principais são o ultrassom, que pode ser ultrassom de pelve, e ultrassom transretal também, ultrassom de abdômen, ou a ressonância de abdômen total, principalmente a ressonância de pelve é muito usada nisso. E existe também um exame complementar que chama cintilografia óssea, onde é visto se existe algum comprometimento nos ossos daquela pessoa. Então esses são exames complementares. Os exames para prevenção e diagnóstico precoce nesse momento, os mais importantes são o PSA e o toque retal. Uma vez diagnosticado o câncer, essa pessoa vai ser então submetida a um tratamento. Se você pegar o câncer bem no início, hoje em dia existe uma linha da medicina que fala inclusive em vigilância, não é? Então, daí a importância de você pegar o câncer no início. Mas, obviamente, quando o câncer está no início, a gente pode tratá-lo através de cirurgia, radioterapia, principalmente. Quando ele já se torna um pouco mais avançado, a gente trata através da somatória, de cirurgia ou radioterapia com a hormonioterapia. E quando está muito, muito avançado, a gente lança a mão das hormonioterapias e, eventualmente, das quimioterapias, não é? Então, o que a gente tem para falar bem resumidamente nesse tempo que foi disponível para a gente aqui a respeito do câncer de próstata, de uma maneira muito resumida, foi isso que eu acabei de dizer.
Eu sei que foi muito rápido e a gente não passou nenhuma imagem ilustrativa. Eu gosto sempre de ilustrar a próstata, onde está, para as pessoas entenderem. Mas deixo aberto a perguntas aqui que eu posso responder. E se tiver perguntas no futuro, eu também posso responder e enviar para que seja postado nas redes sociais. Boa noite, doutor. Boa noite a todos que nos acompanham. Nós temos aqui uma pergunta do Tiago. Os homens já são arredios com a prevenção por conta do Covid, né? E com isso, né, como o senhor falou no início, ficaram com receio de procurar ajuda. O que o senhor teria a dizer a essas pessoas, a esses homens, como motivação, né, para eles estar procurando ajuda? Veja, eu entendo que às vezes a gente vê em rede social muita coisa boa e eventualmente a gente escuta falar algumas coisas ruins. Esse ano, pela primeira vez, por incrível que pareça, eu vi uma matéria das pessoas falando que não funciona o Outubro Rosa, o Novembro Azul e tudo mais. Na verdade, isso que nós estamos vivendo com o Outubro Rosa e com o Novembro Azul, isso é um gatilho, não é? Isso é um gatilho. Isso faz a gente lembrar que você tem sim que ter cuidado com a sua saúde e se prevenir. E quando a gente fala no Outubro Rosa e no Novembro Azul, a gente fala em mama e próstata, porque são os principais tipos de câncer que acometem tanto as mulheres quanto os homens. Mas na minha cabeça isso é gatilho. Ou seja, te faz lembrar que sim, se você tem histórico familiar de outro tipo de câncer, vá atrás. Se você tem uma ferida que não cicatriza, vá atrás. Se você tem uma ferida preta, vá atrás, porque pode ser um melanoma. Se você está evacuando sangue, vá atrás e faça o seu exame, porque se você deixar para depois, pode ter um grande problema. Então, dito isso, e voltando aqui para o câncer da próstata, eu acho que para a gente um estímulo a gente não deve ter preconceito em fazer nenhum tipo de exame. A gente fala na próstata, mas se você tiver que fazer uma colonoscopia para um câncer de cólon, você tem que fazer via retal. Então esse tipo de preconceito, as pessoas já entendem isso, eu acho. Caiu muito por terra. Ele pode te matar, pode te deixar impotente e pode não dar tempo mais de fazer o tratamento. Então o que eu tenho a dizer não deixe para depois. Se você estiver sentindo alguma coisa, procure. Se você tiver histórico familiar, procure o médico. Se você tiver mais de 50 anos, também procure. Eu acredito piamente que a prevenção é o melhor caminho para tudo. Eu acredito piamente. É isso. O Ministério da Saúde preconiza isso. É a medicina preventiva, não é? Não importa o que a gente leia na internet. A medicina preventiva é a que mais vale, não é? O que o senhor diria a esses homens, né, que usam como parâmetro os pais, né? O homem atingiu a idade, passou dos 50 anos, o pai tem 80 anos, mas o homem não vai fazer o exame do toque porque o pai nunca fez e não tem. O que o senhor diria para essas pessoas que usam isso como parâmetro ou como algo para não fazer o exame? Qual a orientação que o senhor passaria a essas pessoas? Cada organismo é diferente um do outro e a maneira que você vive eventualmente é diferente da maneira que seu pai viveu. Se seu pai viveu num sítio sem muito estresse e tudo mais, e você estiver diante da sociedade estressante que a gente vive, onde você não tem tempo de bater um papo porque você tem que ficar vendo mensagem no WhatsApp o tempo todo, isso te estressa. Te estressa durante o dia, na hora de dormir e tudo mais. Então, a nossa sociedade mudou nos últimos tempos. A gente não é igual aos nossos pais. Estou falando de uma maneira pelos estressores sociais. Agora, geneticamente, você tem uma predisposição, sim, de ter os fatores que seu pai carrega. Ou seja, de ter uma longevidade maior ou, de uma outra maneira ruim, de ter as mesmas doenças que ele teve. Obviamente, isso é quebrado pela miscigenação, a pessoa leva lá os genes da mãe, então tem que levar em consideração também o que acontece com os tios, com o avô materno e tudo mais. Então, eu penso que não dá para a pessoa montar um parâmetro nesse sentido, principalmente se tiver maus hábitos de vida, se tiver um histórico familiar na família da mãe,
e se não fizer exercício físico e se viver estressado, principalmente. Obrigado, doutor, pela resposta. Aqui a Elisângela Ribeiro pergunta o seguinte: mito ou verdade? Quem faz cirurgia de próstata tem impotência? É verdade, na maior parte das vezes, mas não em todas. Existe a cirurgia robótica, por exemplo, o nervinho, que é o pudendo, que passa bem do lado da próstata, ele passa bem assim, ele é meio milímetro de um lado e do outro. Quando faz a cirurgia aberta, eventualmente você, a hora que vai tirar a próstata, lesa. Eventualmente, se você pegar o tumor bem no início e for fazer cirurgia, se você fizer e tiver muito restrita a próstata, não estiver saindo para a cápsula e tudo mais, e se o nervo for preservado, isso acontece com muita frequência em cirurgia robótica, você consegue manter a potência sexual. Mas a maior parte das vezes, se a gente for pensar em cirurgia aberta, a pessoa fica assim, impotente na maior parte das vezes. A cirurgia robótica ela é feita aqui em Rondonópolis? Não. É feita nos grandes hospitais de São Paulo, é usado um equipamento chamado Da Vinci. É um robô bem interessante. Tive na França em 2018, penso, e trabalhei lá no Croissant Simon, e lá eles tinham à disposição o robô para fazer pelo SUS. Então na França tinha muito robô. Então lá o SUS tinha esse tipo de acesso, mas aqui no Brasil não. O senhor falou anteriormente sobre os exames, né, de prevenção. Esses exames que o senhor acabou citando, todos eles podem ser feitos aqui em Rondonópolis? Sim, todos eles podem ser feitos em Rondonópolis. São exames fáceis de fazer, né? O PSA qualquer laboratório faz, vamos dizer, ressonância, ultrassom e cintilografia óssea. Nós temos os nossos serviços de imagem que faz, que a única exceção é a cintilografia óssea, que me parece que tinha uma clínica que fazia, agora parou de fazer, mas a outra deve estar fazendo, se não me engano. Então, todos eles são feitos aqui. Nós estamos falando dos exames básicos. Eu não estou falando de uma PET-CT com galho 68, eu não estou dizendo isso. Aqui não faz, tem que ser feito em outro lugar, mas é para caso mais avançado. O Eloy Guares, ele fala de Bombinha, Santa Catarina, está participando conosco da live, e ele pergunta o seguinte: tratamento de linfomas obedece o mesmo critério da próstata? Não, Eloy. Linfoma é diferente. Você tem que ver se é linfoma de Hodgkin ou não Hodgkin. Então são dois tipos. E geralmente a classificação deles é uma classificação diferente. Estágio clínico 1 é um sítio só de um lado do diafragma, 2 é 2 ou mais sítios de um lado só do diafragma, estágio clínico 3 é 2 ou mais sítios dos dois lados do diafragma, e o 4 é órgão extranodal. Então, o tipo do linfoma e o estadiamento do linfoma vão definir o tipo de tratamento. Se for Hodgkin, a primeira linha é o BVD, faz a cada 21. Se for não Hodgkin, a primeira linha é o CHOP com rituximab, faz a cada 15. E eventualmente, se tiver recidiva, muda um pouco o esquema, mas o tipo é diferente. Agora, como eu já disse, os fatores de prevenção, independente da gente não saber o que causa lá o linfoma, eles podem ser iguais, que são hábitos de vida saudável, alimentação e tudo mais, e principalmente nessa vida que a gente vive, tentar ter a cabeça boa, né? Ótimo, obrigado pelo esclarecimento, doutor. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a questão da idade que o homem deve começar a fazer e em quais situações que ele deve procurar a ajuda ou fazer os exames. Só sobre o câncer de próstata, você quer um... Pode ser sobre o câncer de mama também, a mulher... Muda muito essa situação. Se a gente for falar aqui em homem, a saúde do homem, por exemplo, o câncer de próstata em especial, a partir dos 45 a 50 você tem que fazer. De 40 a 45, se você tiver histórico familiar, você já tem que procurar. Se você tiver histórico familiar para câncer de intestino, agora falando de maneira global, você já tem que fazer uma coluna em algum momento da sua vida quando você descobrir que tem histórico, porque você pode ter aquela polipose familiar. E se você tiver no histórico, não tiver história nenhuma, a sociedade norte-americana preconiza a partir dos 50. Estou falando colonoscopia. A endoscopia é mais ou menos a mesma base, próximo dessa idade. E aí para as mulheres gira em torno disso, dos 40 a 45 para começar a fazer mamografia, 50, se tiver histórico familiar antes, 40 anos em diante. E agora,
já que você perguntou de mulher e a gente aproveitando que a gente está vindo agora do Outubro Rosa, câncer, falando dos mais incidentes que mais acomete, falei muito no Outubro Rosa, a gente já emendava o câncer de colo do útero, e o colo do útero não, é meio a partir dos 20 e poucos, tal, mas se você tiver a primeira relação sexual, já tem que fazer o exame, então não tem muito essa questão de idade, tá certo? Mas, de maneira geral, se você tiver um histórico familiar exacerbado, converse com o seu médico, comece de maneira mais precoce possível. Doutor, qual é o tipo de câncer que mais mata hoje? O câncer mais incidente para os dois sexos o mais incidente, que mais acomete, 68 mil casos mais ou menos próstata, e mulher 58, quase 60 mil casos ano de mulher. O câncer que mais mata ainda está, todo ano muda, mas se não me engano ainda está entre pulmão e estômago, todo ano muda. As mudanças, esse ano não saiu ainda, acho que até por conta da pandemia, mas nos outros anos estava entre pulmão, estômago e Agora, o que mais mata mesmo não é o câncer, né? São as doenças do sistema cardiovascular, esses são os que mais matam. Esse ano eu acho que não foi diferente, mas esse ano foi atípico, não dá para a gente ter uma noção, porque ainda não saiu muito isso por conta da pandemia, né? Geralmente a gente tem um delay de 2 anos. Tem um órgão específico que o senhor possa comentar conosco sobre a origem do câncer? Qual é o órgão que mais se dá a origem cancerígena? Não, a origem do câncer é multifatorial. Não tem muito isso, é multifatorial. Você tem que ter, geralmente, você tem que ter, eu costumo dizer que é assim, está baseado no seu hábito de vida, na verdade, nos seus fatores genéticos e na sua questão emocional, psicológica e tudo mais. Ela é multifatorial. Existem alguns casos que fogem disso, eventualmente, que são, mas e criança com câncer? É diferente, nós estamos falando aqui do câncer de adulto, né? O câncer de adulto, ele é multifatorial dessa maneira. Então, vamos pegar de 1 a 1, por exemplo. O câncer de cabeça e pescoço, muito relacionado a hábito de vida, então cigarro e bebida. Câncer de estômago, alimentação salgada, as nitrosaminas e tudo mais. O japonês tem muito, porque come muito alimentação. Aí o japonês mudou para os Estados Unidos. Isso é um trabalho que existe. E começou a desenvolver o câncer de intestino, porque passou a ter uma alimentação muito mais voltada à alimentação gordurosa. Então, os seus hábitos de vida definem mais ou menos o que vai acontecer com você, em teoria. Na sociedade moderna, os fatores, os estressores, e aí a gente conta também com a parte genética. Obviamente, o homem, lá atrás, vivia 40 anos, né? Hoje vive 80, 100. Então, existe um trabalho também que fala que se você chegar a 100 anos, você vai ter 100% de chance de ter um tipo de câncer, seja ele de próstata ou mesmo de pele. Isso é um trabalho que é relatado. E o que se passa no nosso organismo é que as células também vão se multiplicando e chega um momento lá, não vou entrar muito nesse mérito técnico, mas chega um momento que ocorre um erro e ela se multiplica, começa a se multiplicar descontroladamente. E é onde surge o câncer. Mas para a gente saber e poder prevenir, sim, o hábito de vida é o tripé. Hábito de vida, a sua parte emocional sua e levar em consideração a genética da pessoa, a hereditariedade. Doutor, o senhor como especialista, né, dessa área, qual que é a sua expectativa em relação à cura do câncer? A gente hoje existe... Eu acho que o câncer ele evolui muito de acordo com o tipo de câncer que mais acomete. Então, o câncer de próstata, de quando eu comecei até hoje, mudou drasticamente o tratamento, surgiram novas drogas. O câncer de mama é exatamente igual, hoje ele é personalizado, já não é mais aquela situação que a gente vive de fulana faz igual a ciclana, não é mais assim, você tem que levar em consideração o tipo histológico painel imunistoquímico, quer dizer, o tipo do câncer. E o câncer de pulmão, meu Deus, nos últimos tempos mudou muito o tratamento do câncer de pulmão. A minha expectativa, espero estar errado, a minha expectativa quanto à cura do câncer, eu não tenho uma boa expectativa, porque quando a gente fala câncer, a gente está falando em vários tipos de câncer, cada um com uma origem.
Então eu sou uma pessoa que sou um pouco pessimista, mas eu sou bastante otimista com os novos tratamentos, principalmente o tratamento imunológico, que tem sido um tratamento que foi introduzido nos últimos 5 ou 6 anos e que dá uma resposta muito boa para a gente. Quando eu comecei, por exemplo, na oncologia, a gente tratava câncer de intestino com duas drogas, 5-fluoroacilileucovorin. Tiago, que é farmacêutico nosso, está aqui, ele estou falando mesmo é para ele, porque ele entende. Mas aí com o tempo, logo depois, a gente já durante a residência ainda começou a entrar novas drogas, oxaliplatina, irinotecan, e hoje em dia a gente tem a vacina, cetuximab. Quer dizer, foram surgindo novas drogas que aumentaram a vida muito, muito, muito. Tem gente que vive muitos anos com câncer metastático, coisa que matava em 4 a 6 meses. Então eu não estou dizendo que eu sou pessimista com relação a isso, mas para a cura do câncer de maneira geral, uma droga que cure tudo, eu sou bastante pessimista, assim, por causa dos tipos histológicos. Outra pergunta também, curiosidade. Qual é o tipo de câncer mais dolorido e se existe câncer indolor? Existe. O tipo de câncer, não dá para a gente falar um tipo de câncer mais dolorido, não dá. O câncer que é mais dolorido é aquele que acomete nervo e eventualmente causa fratura. Então, se você tiver uma metástase óssea com fratura por câncer de próstata, vai doer demais. Se você tiver um tumor, por exemplo, que está infiltrando arcos costais e pega lá a inervação, os nervos intercostais, dói bastante, entendeu? Então, depende da localização e de invasão nervosa. Um exemplo é o câncer de pâncreas, por exemplo, ele é muito silencioso e eventualmente a pessoa fala, tenho dor nas costas, então ele acha, pela dor nas costas, acha câncer de pâncreas que é extremamente agressivo. Mas o mais comum é o câncer C indolor, o mais comum, câncer de mama é indolor, câncer de próstata, na maioria das vezes é indolor, outro câncer que é indolor é ovário, por exemplo, a pessoa, ele é silencioso, né? Quando você percebe através do exame já está um pouco aumentado. Então, na maior parte das vezes, eles são indolores. E quando já estão avançados, que eles passam a ter gerar um pouco mais de dor. Mas que bom a gente aprender, escutar, né, esses esclarecimentos, essas informações importantes para a vida da gente, né? Porque essa questão, voltando à questão da próstata, né, existe muito tabu por parte de alguns homens, né, porque não deixam de fazer o exame justamente por vergonha ou, muitas vezes, até medo de descobrir a doença. Né? Não sei se estou falando, sim, né? É. Mas aí a pessoa, de repente, uma vez um rapaz me falou o seguinte: eu não vou ao médico porque se eu for ao médico eu vou encontrar a doença. Então eu não estou procurando doença. Né? Então, acredito que alguns homens, né, que precisariam estar fazendo esse exame, não vão, né, não procuram ajuda, de medo, de repente, de encontrar o problema, de confrontar com o problema. E aí vão adiando. Né? E como o senhor falou, se a prevenção ela é feita no início, a chance de cura é muito maior. Muito maior, quase 100%. É bem verdade isso. Eu entendo que é bem verdade essa situação até de medo de encontrar e tudo mais. A gente tem que considerar bastante que nos últimos tempos, eu torno a dizer, até a questão do tabu tem diminuído drasticamente. As pessoas procuram espontaneamente para fazer exames, entendeu? E então eu penso que o nosso papel, além de estar fazendo estimulando as pessoas a fazer rastreamento, o nosso papel é exatamente esse. A quebrar esse tipo de preconceito que as pessoas têm com relação a isso. Porque se você conseguir pegar no início, você certamente consegue se curar. Testemunho pessoal meu é que eu tenho histórico familiar disso. Meu pai foi diagnosticado há perto de quase 20 anos, 18 anos, deve até estar assistindo a gente. E foi tratado e curado. Meu pai está curado e a gente mantém, o PSA dele mantém nível tranquilo. É lógico, é um tratamento árduo, mas está lá. Isso é uma experiência pessoal minha, viu? Está com a gente faz 20 anos e se não tivesse diagnosticado a tempo, teria morrido como morreu alguns parentes nossos, entendeu? Então,
essa situação eu acho que tem mudado muito nos últimos tempos, espero que mude, né? A prevenção, de fato, ainda que mantém as pessoas vivas. Doutor, tem um comentário aqui da Silbeni Lima. Ela fala o seguinte: um paciente de linfoma Hodgkin, estágio 4, tratado e recebido alta, depois de quanto tempo é bom fazer uma revisão? Geralmente eu faço da seguinte maneira: nos 2 primeiros anos, a cada 3 meses, nos 2 primeiros anos. Como ela falou recebido alta, ela já deve estar com mais de 5. Mas geralmente é dos 2 primeiros anos a cada 3. Aí do 2º ao 5º ano é a cada 6 meses. Passou de 5 anos, eu falo, ó, tá de alta, mas uma vez por ano. Na verdade, passou de 5 anos, a gente não deixa, não precisa mais vir, entendeu? Mas a gente já tem que encarar mais ou menos como se fosse um check-upzinho, sabe? Eu vou lá uma vez por ano fazer os exames para ver se está tudo bem. Mas então é isso, eu penso que seria bom, de bom tom, fazer os exames anuais, não só por causa do linfoma, mas por causa de outras doenças também. Se fizer mais de 5 anos, que fique claro. Aí, Silbeni, o doutor respondeu a sua pergunta, né? O Alexandre também está comentando aqui sobre a questão da alimentação. O senhor já comentou no início, né? Alimentação saudável, frutas, legumes, verduras, né? Evitar gorduras, frituras, enfim. É isso, né? É isso mesmo, os hábitos saudáveis de alimentação e realização de atividade física. E isso a gente sabe que tem um fator protetor muito grande. E além de fazer bem a nossa cabeça, assim, porque a gente sabe que o exercício físico aí, ele produz endorfinas e tudo mais, que faz a nossa imunidade ficar melhor e combater as doenças e tudo mais. Então são os hábitos de vida saudável. Na verdade, quando a gente fala esse tipo de coisa, eu quero deixar bem claro, existe aquela situação de eu não posso tomar minha cerveja, eu não posso comer carne, não posso fazer isso, aquilo. Claro que pode, né? O que você não deve, como tudo na vida, o que você não deve fazer é comer em excesso. Obviamente, se você comer um bombonzinho sonho de valsa, que diferença vai fazer na sua vida? Não muita, né? Mas se você comer um saco inteiro, provavelmente você vai ter um grande problema, né? A curto prazo e às vezes a médio prazo, vai desenvolver alguma doença. Então, a gente costuma falar do equilíbrio, né? Então, você pode tomar lá uma cervejinha, um vinhozinho e tudo mais, não pode tomar em excesso. E a alimentação é a mesma coisa. Eu gosto de comer meu churrasco. Por que não? De fim de semana, não é todo dia que você vai comer carne gorda, entendeu? Coma mais frutas, legumes e verduras durante o seu... E uma outra coisa que a gente fala muito da alimentação saudável, mas acaba não lembrando, é água, né? Tem que se hidratar. Sabe que eu penso que essa situação do uso da nossa máscara fez com que a gente parasse um pouco de se hidratar, entendeu? As pessoas têm medo de tomar líquido aqui e ali. Então particularmente eu tenho prioridade. Quando eu chego em casa eu bebo líquido o tempo todo. Estou sempre com uma garrafa, porque durante o dia no trabalho eu evito beber água por causa da máscara, manipulação de máscara e tudo mais. Então você se hidratar, tomar bastante líquido também é importante. Entenda que também é um hábito de vida saudável. Muito esclarecedor, doutor Neto. Muito obrigado pelas informações. E o nosso tempo também já está se esgotando. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, quisesse deixar alguma mensagem. E já aproveitando, em nome do Movimento de Cursilho da Diocese de Rondonópolis, nós queremos agradecer mais uma vez a sua presença. O senhor que é um parceiraço do Movimento de Cursilho. Todos os anos está conosco. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco, esclarecendo, tirando as dúvidas, né? Um assunto tão importante, né? Que as pessoas têm que ter essa consciência e que essas informações, eu tenho certeza, né, de que são proveitosas, né, e que a gente tem que começar a tomar esses cuidados, ter essas prevenções, né, e buscar ajuda. Então, queremos agradecer em nome do Movimento de Cursilhos e desejar ao senhor que Deus abençoe a sua vida, a sua profissão, o senhor que ajuda, né, salvar tantas vidas, né, para nós, né, a gente tem um pouco de conhecimento em relação à sua pessoa, é um exemplo de profissional, digamos assim, né, e a gente com certeza sente muito orgulho de ter conosco hoje, nessa noite, falando sobre um assunto tão importante na vida de todos nós. Muito obrigado, doutor Neto. Deus abençoe o senhor. Amém. Muito obrigado pelas palavras. Eu queria agradecer a todos vocês pela oportunidade, em especial ao Tiago Clemente, que é
uma pessoa ímpar, conheço há quase 20 anos o Tiago, e foi através dele, do convite dele, que a gente veio aqui hoje, então, especial a ele. Mas agradecer a todos vocês, isso para mim é um grande prazer. Eu entendo, mais uma vez eu digo que esse tempo que a gente está aqui, nós estamos ajudando a salvar a vida, com certeza alguém vai se identificar com o que a gente falou, vai mudar os hábitos, vai procurar um médico. Então isso é uma coisa extremamente séria. E além de estar ajudando também, que a gente tem que considerar no tratamento precoce, a evitar a perda de dinheiro sem precisar. Se você trata o câncer de uma maneira tardia, o Estado gasta muito mais, não é? Então isso é uma coisa de extrema importância para a nossa sociedade que nós estamos fazendo aqui. Queria agradecer, cada vez que precisar daí do meu conhecimento, vou estar aberto a vir aqui com prazer. Queria dizer para vocês que nós estamos hoje atendendo na nossa clínica, que chama Oncoprime, que fica lá na Ari Coelho. Se alguém precisar de alguma coisa, entre em contato com a gente. Também nos siga nas nossas redes sociais. Nós temos lá no YouTube uma live gravada. Nós vamos fazer outra live esse mês agora. O Dr. Fernando Borges vai estar na nossa live, o Dr. Marcos vai estar também. No Novembro Azul, a gente vai pôr nas nossas redes sociais e provavelmente então a gente se encontre mais um pouquinho ainda nesse mês. Então, muito obrigado mesmo pelo convite e cada vez que precisar, vou estar aqui, tá? Obrigado. Obrigado. Fala, então, doutor, mais uma vez. Pronto. Muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos que assistiram aí, e realmente é muito importante. Lari? Apenas passar alguns avisos. Boa noite ainda a quem não cumprimentei. Obrigado pela partilha, obrigado pela estada conosco, né, nessa live. Importante, um tema importantíssimo, né, sempre atual. E com certeza, que o senhor falou aqui, essa live está ajudando a salvar vidas. Tenha consciência. A dizer a vocês, cursilistas, que no sábado, dia 7, realizamos a votação e a eleição da nova coordenação do GED. Coordenação do GED que estará trilhando, né, nos caminhos aí na parte de cima da coordenação do nosso movimento nos anos de 2021 a 2023. Coordenadora foi eleita a Márcia Pimentel e o Valdir, e os vice-coordenadores, o César e a Monique. Então, que Deus abençoe vocês, né, pela coragem, pela disponibilidade, né, pelo sim de vocês ao nosso movimento. E dizer que esta é a nossa penúltima live desse ano. Segunda-feira que vem nós estaremos realizando a última, com a permissão de Deus. E na outra, segunda, dia 23, nós faremos, né, a nossa celebração aqui na Catedral Santa Cruz, presidindo o Dom Juventino, estará presidindo a nossa celebração, encerramento das atividades do movimento de Cursilho, em ação de graças por esse ano, mesmo vivendo essa pandemia. Mas nós temos muito que agradecer por estarmos aqui, estarmos vivos, estarmos com saúde. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês que esteve conosco até agora. Agradecer ao Alessandro e a Simone por estar hoje coordenando a nossa live da paróquia São José Operário. Muito obrigado, Alessandro e Simone, pela presença. Antônio, nosso homem do som, e o Tiago, nosso homem das imagens, né? Sempre firmes e fortes. 20 e poucas lives realizamos aqui nesta sala e eles sempre estiveram presentes. Eu já faltei, eles não. Muito obrigado a vocês dois, tá bom? Grande abraço. Viva a vida. Dê colores. Bom, vamos fazer a nossa oração final em agradecimento a essa palestra aí, agora o doutor e a nossa live. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Decolores. Viva a vida! Mais uma vez nós estamos aqui para celebrar este encontro de amor. Somos famílias em busca de paz, a caminhar com Jesus Salvador. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Mais uma vez nós estamos aqui para celebrar este encontro de amor. Somos famílias em busca de paz, a caminhar com Jesus Salvador. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Nossa live de colores da Laia está no seu celular.